Imagine a seguinte situação. Você abre uma conversa com uma ferramenta de inteligência artificial para fazer uma pesquisa básica, algo banal, uma ajuda em compra, uma resposta do trabalho, uma viagem que você tem alguma dúvida, uma coisa do dia a dia. Ela te responde bem, faz perguntas sobre o tema e te responde com algo que ela armazenou de conversas antigas suas. Ela puxou da memória aquela informação. A conversa fica extremamente confortável. Mas por um segundo, pare e pense, invertendo essa situação. O que você sabe de fato sobre aquela ferramenta? Quais informações ela utilizou? Da onde ela tirou aquelas informações? Como ela coletou aquelas informações? Qual o objetivo daquele sistema de LLM específico? E como ele foi otimizado para conversar com você? A simetria de informação é quando uma das partes envolvidas em uma situação sabe mais do que a outra. Por exemplo, quando você compra um carro usado, o vendedor pode saber de um defeito que você não sabe da existência. Ou então, quando você assina um contrato, a empresa pode saber de detalhes das cláusulas que você não teria como avaliar sem informação privilegiada. E as ferramentas de inteligência artificial levam essa assimetria para dentro de uma conversa. Você vê a resposta. O sistema pode ver o seu histórico, os seus sinais, os seus objetivos e a maneira como ele entende o seu comportamento. E é dessa diferença que nós vamos falar nesse vídeo. Pesquisadores da King's College London criaram chatbots com uma missão específica: extrair o máximo de dados possíveis de quem interagia com eles. Não eram chatbots normais, e esse detalhe importa muito para essa conversa. Mas, no experimento, os chatbots extraíram significativamente mais informações do que chatbots benignos. E as estratégias que apelaram para o lado social da privacidade foram especialmente eficazes. Isso significa que a conversa pode parecer extremamente acolhedora quando está coletando muito mais informações do que você imagina. A novidade aqui não é a assimetria de informação existir, e sim que ela mudou de lugar. Em vez de estar só no produto, no mercado ou no contrato, ela está diretamente interagindo com o usuário final através de uma conversa. O sistema tem a capacidade de saber muito mais sobre o usuário do que o usuário sabe sobre aquele próprio sistema que ele está interagindo. E o mais estranho é que às vezes ele não precisa saber de tudo. Às vezes, poucos sinais tornam uma resposta muito mais precisa, confortável e até com uma sensação de confidencialidade maior. Ou então, mais difícil de ser questionada. E nesse cenário, é muito importante a gente não exagerar. Um estudo com mais de 8.000 participantes testou mensagens políticas feitas com o GPT-4 a partir de dados políticos e demográficos daquele público. As mensagens geradas por IA foram mais persuasivas, mas na média, usar atributos pessoais não tornou a mensagem mais persuasiva do que um texto bem escrito. E isso é ótimo para essa nossa conversa, porque corta uma lenda antes mesmo que ela nasça. O problema aqui não é uma máquina que consegue ler a sua mente e encontrar um botão secreto. O problema é mais banal e talvez por isso muito mais real. Argumentos convincentes ficam muito baratos de serem produzidos. Outro estudo comparou propagandas reais de campanhas estrangeiras com textos gerados pelo GPT-3. Foram mais de 8.000 participantes. O texto gerado por IA aumentou a concordância com as teses testadas em relação ao grupo de controle. E uma curadoria humana simples tornou o material ainda mais eficaz. O ponto aqui não é que toda IA vai produzir propagandas. É que alguém com objetivo persuasivo precisa de muito menos tempo, dinheiro, pessoas para testar muitas variações daquela mesma ideia. E tem outra camada além disso. A IA reduz brutalmente o custo de reproduzir as tentativas. Uma resposta longa, fluida, atrativa, com as informações daquele contexto específico e com uma confiança quase que teatral. Mas verificar continua custando tempo. E a OpenAI criou um benchmark exatamente nesse ponto, que eles chamaram de assimetria da verificação. Perceberam que existem perguntas que são muito difíceis de serem encontradas as respostas, mas quando alguém mostra o caminho, é muito mais fácil de você checar aquela informação e validar. Só que na vida real, quase ninguém recebe o caminho para validar a informação, e sim a resposta pronta. E a questão que fica aqui não é tratar cada resposta como se fosse uma tentativa de golpe da ferramenta. Isso seria tão ruim ou pior do que acreditar em todas as respostas. A pergunta mais útil nesse cenário é a seguinte: no que eu estou confiando nesse momento? No conteúdo? No produto? Nas fontes? Na empresa? Na memória daquela conversa? Ou em como aquela resposta foi adaptada para mim? Quando a conversa é confortável demais, ela nos faz esquecer que existe todo um sistema por trás daquela resposta.
A mesma tecnologia pode ajudar a pessoa a entender um produto complexo, um contrato com cláusulas estranhas ou até mesmo aprender um novo conteúdo. Além de poder formular uma pergunta melhor para um médico, um advogado ou então até para o gerente do seu banco. Ou seja, nesse caso, a ferramenta diminui a assimetria das partes. Mas isso depende de como o sistema foi modelado, como a resposta foi entregue e de quanta informação a pessoa tem ao interagir com aquela ferramenta. Uma ferramenta de IA que mostra da onde foram as informações que ela tirou, as fontes daquela informação, que aceita ser confrontada, é muito diferente de uma ferramenta que só entrega a resposta para o usuário. E talvez aqui o hábito mais importante que você pode ter é não pedir uma resposta pronta para a inteligência artificial, mas sim entender o processo de construção daquela resposta. Pergunte as fontes, peça aquilo que ela assumiu sobre aquele conteúdo, peça argumentos contrários à resposta que ela te deu. Remova dados pessoais desnecessários da conversa. Compare uma informação importante com alguma fonte que não dependa de IA. Isso não vai resolver 100% dos problemas, mas tira a dependência de quem está interagindo com a ferramenta de única e exclusivamente aquela resposta pronta. Você deixa de ser apenas o destinatário de uma mensagem e volta a construir ela com a ferramenta. A IA não precisa saber de tudo sobre você para mudar o rumo de uma conversa. Basta ela saber um pouco mais do que você imagina. E do nosso lado, basta não ter tempo, disposição, conhecimento, repertório para questionar aquelas respostas. A questão aqui não é se nós estamos usando a IA para terceirizar o nosso pensamento. A questão é, quando uma resposta é perfeita demais para nós, vamos conseguir questionar o que ela está pedindo em troca?